O Flamengo finalmente anunciou oficialmente agora, sim, o zagueiro Davi Luiz. Nesse sábado, em um hotel em São Paulo, para vocês verem, fechou a contratação do zagueirão de 34 anos. Após 14 anos de Europa e 23 títulos conquistados, ele assinou um contrato válido com o Flamengo até o final de 2022. O anúncio foi feito por volta das 4h50 da tarde desse sábado. E aí o Davi Luiz postou um vídeo, dizendo que chegou, vamos viver esse sonho em busca de títulos e etc e tal. Fez a ligação aí para os sócios torcedores, como já é de praxe do Flamengo, com os novos reforços que chegam. O Davi Luiz é o terceiro reforço desde a chegada do Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Nessa janela de transferência se junta Andreas Pereira e Kennedy, todos os três jogadores que estavam na Premier League. O Flamengo nitidamente sobe o patamar mais uma vez aí em relação aos demais, tendo uma pequena janelinha de transferências, Alan Garcia? Uma janelinha de transferências onde você troca o técnico um pouco antes e aí, de repente, vem 3 jogadores que estavam na Premier League. Qual que é o sentimento do torcedor do Flamengo, Alan, de notar, depois que a ficha cai, dessa diferença de vida que o torcedor do Flamengo tem? O torcedor do Flamengo que há 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos de 10 anos, viu uma janela com jogadores que chegaram do Ipatinga e agora a gente vê 3 jogadores que estavam na Premier League. Qual que é o sentimento, Alan Garcia? Assim, Arthur, é um sentimento maravilhoso, rapaziada. E aí eu venho falando, a gente não pode deixar e abrir mão em nenhum momento sequer da nossa austeridade financeira. Todo esse momento mágico que a gente hoje está vivenciando é graças a um passado que a gente acabou abrindo mão. E aí isso faz parte na vida também, Arthur. Se você quer ter um futuro talvez mais tranquilo, assim, não precisa esbanjar tanto. Economiza um pouco na sua vida pessoal, para que lá na frente, aprenda a investir, saiba onde investir, porque lá na frente você vai colher esses frutos, desses seus investimentos. O Flamengo fez algo muito parecido, mas fez por ser necessário. À época, estávamos aí, muitos afirmavam que o Flamengo estava quebrado, que o Flamengo não teria condições de superar a sua dívida. Quando os caras chegaram em 2013, e aí tem um pedaço dessa diretoria, com outro pedaço da diretoria que acabou, e não faz mais parte hoje desse grupo, eles acabaram entrando e dando um choque de gestão. Choque de gestão esse que fez com que nós, à época, tivéssemos que abrir mão do nosso principal jogador, acredite ou não, à época era o Wagner Love. Wagner Love, só Love. Eles também fecharam uma piscina que tinha um vazamento monstruoso que gerava um prejuízo na ordem de R$600 mil por mês. Representava mais ou menos a época ali, para quem não sabe, um outro Wagner Love dentro do Clube de Regata do Flamengo. Abriu mão também das modalidades de esportes olímpicos, o que, para o clube sempre foi uma honra e sempre foi aí historicamente reconhecido, para que nós pudéssemos acertar a vida financeira do Flamengo. Então, você muito bem citou aí jogadores, até o próprio time de 2013, Arthur, que fica muito mais vivo na minha cabeça, porque a gente conseguiu conquistar um título, jogamos com o Hernani Brocador, com o Paulinho, assim, a gente conseguiu trazer o Elias, que se destacou, cara, a torcida abraçou, teve um problema com o filho dele à época ali, e o torcedor rubro-negro sempre estimulando, incentivando, então aquilo ali gerou uma energia, maior ali a equipe, depois da saída do Mano Menezes, a chegada do Jaime, a gente teve ali, como destaque à época, era um jogador que não nos entregou o que nós pagamos por ele, que foi o Carlos Eduardo. Então, mas todos esses times modestos, e a gente chegou a conviver ali seriamente com a zona de rebaixamento. Por pouco a gente não chegou a cair nessa época, Arthur, por ter times mais modestos, mas pagando as contas para conseguir readquirir a credibilidade financeira com os investidores, com o torcedor. E aí o torcedor abraçou. Quando eu venho falando aqui, alguns me criticam, mas aí é a mais pura verdade, mesmo respeitando as opiniões contrárias à minha, Arthur. O Flamengo não precisa de mecenas, galera. O grande mecenas rubro-negro é você, torcedor rubro-negro. É você que contribui com absolutamente tudo. Tudo que os caras lançam, tudo que possa vir a gerar receita para o Clube de Regata do Flamengo. Então não precisa ter um mecenas, porque nós mesmos, torcedores rubro-negros, a gente consegue fazer todo esse trabalho aí de injeção de dinheiro. E aí hoje a gente começa, e assim, eu vi até um amigo colocar no Twitter o seguinte, Arthur, cara, se alguém em 2016, 2015 me dissesse que nós conseguiríamos
ter Felipe Luiz, Davi Luiz no Flamengo, cara, eu jamais iria cogitar essa possibilidade. Então, hoje a gente tem um time muito bom, Arthur, a ponto de eu ter brincado e falar de nenhum dos grupos o seguinte, cara. Você me conhece aqui, sabe o quanto eu sou um cara bastante confiante, né? Bem esperançoso. A ponto de falar, agora sim, esse é o ano 2021, a gente vai voltar a ganhar o Mundial, Arthur. Porque é o seguinte, vamos voltar para 2019. 2019 a gente ficou muito próximo, a gente namorou, sabe? A gente quase levou para a cama, fazendo analogia de Renato Gaúcho ali, né? O Mundial de 2019. Nós não tínhamos peças para poder substituir os jogadores que nós tínhamos à altura e nós pudéssemos chegar forte ali diante dos minutos finais. A gente acabou tendo que trocar Everton Ribeiro, Arrascaeta, por mais que alguns ainda considerem erro do Jorge Jesus à época, por Vitinho, por outros jogadores, por Diego Ribas, e aí também o Lincoln lá na frente. Então foram jogadores que não conseguiram contribuir com o time. Hoje a gente tem um elenco mais parrudo. Hoje a gente tem um elenco com um número de opções muito maior. E por incrível que pareça, 2 anos após, né, a gente tem um Vitinho hoje muito mais participativo, muito mais importante do que aquela época. Então, cara, eu vou ser muito franco, eu estou bem confiante para que a gente, nessa reta final aí, possa conquistar a Libertadores e, quem sabe, a gente chegar no Mundial de 2021. Sabe-se lá Deus ainda onde vai ser, né? Porque nós não temos ainda o local previamente definido. Parece que não vai ser no Japão. Pode ser no Rio. Eu vi o Eduardo Paes comentando algo sobre, né? Se for no Rio, vai ficar mais gostosinho ainda. Mas vamos aguardar. Eu confesso a vocês que assim, a chegada do Davi Luiz é um marco, galera. O cara é um multicampeão. O cara joga diferenciado. Já tem vídeo aí explicando a forma que o cara joga. Para mim, o BH vai deitar, porque ele vai elevar a qualidade da saída de bola consideravelmente. Aqueles passes de quebrar a linha, né? Aquele problema que nós tínhamos com a marcação alta do adversário, que nós não tínhamos qualidade na saída de bola, com ele ao lado do Rodrigo Caio ali, isso vai melhorar absurdamente, rapaziada. Absurdamente. Vocês vão ver assim, o quanto a gente vai se sentir mais tranquilo naquela saída de bola, porque ele é um cara muito diferenciado. Para mim, é um cara que vai sobrar no Brasil, mas vai sobrar no Brasil não, né? No mercado sul-americano aqui, nas competições. Para mim, ele vai sobrar porque ele joga muita bola ainda. E assim, Arthur, o mais importante, não tem 37, 38 anos, como é o caso do Miranda. Ele tem 34 para 35 anos, ainda tem lenha para queimar. E aqui no Brasil, para mim, ele vai estourar. E a galera vai cair ainda nas graças do rubro-negro. Porque ele é um cara solto, é um cara alegre, é um cara descontraído e ainda tem carisma. Então, para mim, Arthur, a contratação foi maravilhosa. Eu ainda não consegui, né? Já tem muita gente falando, saber quais são os valores. Entendo, por tudo que o Tostes falou, que o Landim vem falando, que uma vez que eles conseguiram amarrar e fechar esse contrato, está dentro das condições financeiras do Clube de Regata do Flamengo. Então, isso nos dá um pouco mais de tranquilidade para que a gente possa honrar, ficar feliz demais, bater no peito, sacanear Deus e o mundo. Porque diferente de uns e outros aí que estão metendo os pés pelas mãos, né? Estão comprando um carro sem ter uma casa, né? A gente pode falar que a gente tem saúde financeira para poder pagar todos esses atletas e todos os contratos que a gente vem firmando, Arthur. Muito bem, Alan, muito bem. Concordo com tudo que você falou. Rafa, eu vou nessa linha com você também, antes da gente falar do Davi Luiz, né? Antes da gente botar a foto aqui. Vou rodar o vídeo também do anúncio oficial do Davi Luiz aqui, para quem não teve a oportunidade de assistir ainda. Mas, pô, Rafa, aproveita também que o Alan falou sobre isso, né? Sobre esse sentimento de nós, torcedores rubro-negros, que sofremos tanto para conseguir uma janela de transferência com 3 jogadores que estavam na Premier League, né? O Alan cita muito bem essa questão do avanço na qualidade, né, que o Davi Luiz tem com a bola nos pés, né, para dar esse passe que a gente tanto gosta de ver, como o Pablo Mari fez muitas vezes, inclusive, principalmente por ser europeu, né, a mentalidade do futebol europeu. O Davi Luiz não é europeu, mas tem a mentalidade do futebol europeu. São 14 anos e 23 títulos conquistados na Europa, Rafa. Qual é o sentimento e qual é a sua expectativa também com esse novo reforço do Flamengo? Pô, você falou muito bem aí, o Alan falou muito bem também, falando dessa janela de meio de ano, eu me lembro bem da janela de 2019.
nós tínhamos um time muito bom, um time muito competitivo. Se eu esquecer algum, me corrijam aí. Dos principais jogadores, chegaram Rafinha, Mari, Felipe Luiz e Gerson, que foram para o time titular. Perfeito. Era um time que já era bom, um time que já tinha condição de brigar aquele ano, mas um time que foi elevado a outro patamar por essa janela bem aproveitada. E aí chega a janela de 2021, o time já é bom. Na minha opinião, antes da janela já era o melhor time do Brasil, até com uma certa folga. E depois dessa janela, a gente chegou até a conversar um pouquinho isso ontem, né? Se o time do Palmeiras não seria mais homogêneo, né? Não é nem que teria um elenco melhor, mas teria peças de reposição mais à altura do seu time titular. Agora parece que o Flamengo é não só o melhor time, como o time, digamos, reserva do Flamengo, é um time que pode brigar por qualquer competição aqui. Nós vamos até ter uma certa prova disso amanhã, tá? Amanhã não, hoje é amanhã. Nós vamos ter uma prévia. O sentimento em relação ao Davi Luiz, são vários, né, cara? Vocês lembraram aí a chegada dos jogadores do Ipatinga, né? E não só a chegada, eles chegaram, tinha até a brincadeira que chegaram os galácticos do Ipatinga, né? Acho que era Walter Minhoca, Diego Silva e Léo Medeiros, não sei se chegou a vir outro. Depois veio Moisés, zagueiro. Paulinho, Pitbull. Paulinho, jogador baixinho, tinha uma impulsão enorme. Esse eu gostava, desse filho da puta, esse eu gostava. Ele tinha também um monte de filho também, né? Era um cara que tinha muita fertilidade também, eu lembro que tinha um papo desse. E assim, agora a gente pode trazer esses jogadores e destacar também o que o Braz e o Spindle fizeram, né? Porque tiveram muita tranquilidade. O Flamengo não tinha dinheiro para investir na compra dos direitos federativos de um jogador, para chegar, seja na Premier League, ou seja em outro lugar, e fazer uma grande despesa financeira, fazer um grande aporte. O Flamengo não fez isso. O Flamengo soube monitorar oportunidades. E assim, a gente termina a janela altamente qualificado. Altamente qualificado. É aquela sensação de que a gente já achava que tinha condição e o Flamengo agora não só tem condição, como o Flamengo está muito preparado para qualquer tipo de turbulência que possa acontecer daqui para frente. É lógico que ninguém quer, mas uma contusão, de repente uma suspensão, de repente na próxima convocação a gente não sabe se os jogos vão ser suspensos de novo na próxima convocação da seleção. Caso não seja, o Flamengo vai jogar com uma frequência muito grande, provavelmente vai jogar terça, quinta e domingo, a não ser que eles estendam o campeonato até o ano que vem. Então, o Flamengo hoje está preparado para qualquer tipo de turbulência que possa acontecer e ainda assim brigar em 3 frentes para ser campeão.